consequentemente, ela pode ser utilizada em processos sinápticos com muito mais rapidez. Então, um dos conceitos farmacológicos para utilização de remédios contra a depressão é inativar esses receptores aqui, inativar essas enzimas, fazendo que a norepinefrina ela consiga excitar o neurônio pós-ganglionar por muito mais tempo, causando assim uma sensação agradável, uma sensação de felicidade, uma sensação de satisfação social mais demorada para o indivíduo. Então, geralmente, esses remédios são remédios antidepressivos, tá ok? Então, aqui quando a gente chega... Aqui tá só um errozinho aqui, pessoal, porque aqui é sistema nervoso central, né? Ó, a serotonina do sistema nervoso central, como vocês podem perceber, ó, nosso slide aqui, ó, serotonina ela está relacionada ao sistema nervoso central. Então, ó, só uma correçãozinha aqui, né? Então, a serotonina, pessoal, ela age quase que da mesma maneira. Então, nós temos aqui, ó, um neurônio. Entenda que nós temos um neurônio aqui embaixo também, tá certo? Entenda que nós temos um neurônio aqui pós-sináptico também. Mas a atuação, né, da serotonina, ela é basicamente similar ao que ocorre com a norepinefrina. Tanto que como é que se diz? O processo de desativação também é dado pela enzima MAO, tá ok? Então, ó, a serotonina ela é produzida pelo aminoácido chamado de triptofano e ele pode ser absorvido através da alimentação. A serotonina ela está responsável para regular o humor, o sono e o apetite, juntamente com a norepinefrina e outros neurotransmissores. Entretanto, a serotonina está mais relacionada com aquela característica de felicidade. Então, existem remédios que atuam sobre todas essas proteínas, tanto as proteínas que recebem novamente a norepinefrina, como proteínas que recebem novamente a serotonina, mas isso não é interessante. É tanto que existem alguns remédios antidepressivos que eles são menos trágicos, né? menos graves para o indivíduo. Eles atuam apenas nos canais para a serotonina, já que a serotonina é o principal, se não me engano, que está relacionado à felicidade do indivíduo, da interação, do humor, da interação social e afetiva com os outros indivíduos, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Ela também é responsável por elevar os níveis de corrente sanguínea e ela pode ser obtida, né, através de alimentação, práticas de esportes, ou ela pode também ser amplificada, né? A atuação da serotonina ela pode ser também amplificada através da utilização de fármacos, como a gente vai ver aqui. Então, ó, tudo começa com a entrada do triptofano, não é isso? O triptofano ele entra no neurônio pré-sináptico. Esse triptofano ele passa por processos de reações químicas para ser transformado finalmente na serotonina. Então, tem a atuação de duas enzimas até que esse triptofano ele torne-se uma molécula de serotonina. Então, ele passa pela atuação do triptofano hidroxilase para se transformar no 5-hidroxitriptofano. E então, ele também, novamente, ele passa pela atuação de uma segunda enzima, que é a L-aminoácido aromático descarboxilase, que vai transformar essa segunda molécula na molécula de serotonina, no neurotransmissor serotonina. Como a gente já viu de maneira bem conceitual, você tem a propagação do potencial de ação. Então, vocês vão decorar isso aqui bem direitinho, pessoal, porque nós temos 4, 5 exemplos de neurotransmissores e é basicamente isso aqui que acontece. Então, você tem propagação do potencial de ação. Consequentemente, essa propagação do potencial de ação vai permitir a liberação de proteínas, vai permitir a abertura de proteínas que vão auxiliar, né, vão facilitar a entrada de cargas negativas ou de cargas positivas, de íon com cargas positivas. Nesse caso aqui, além do cálcio, você vai ter a abertura da proteína de sódio, que vai permitir a entrada do sódio, que é um íon positivo também. Esses íons positivos, eles vão atuar nesse neurônio pré-sináptico, fazendo com que a serotonina, certo? Ela seja armazenada dentro dessas vesículas, e esse processo vai fazer com que essa serotonina ela seja eliminada pelo neurônio
pré-ganglionar, num processo que a gente chama de quê, pessoal? De exocitose. Então, essa vesícula, ela vai se fusionar com a membrana plasmática do neurônio pré-sináptico e essa serotonina, ela vai ser liberada no espaço que a gente chama de fenda sináptica e, consequentemente, ela vai atuar sobre receptores que estão presentes no neurônio, que a gente não tinha nessa imagem, que vão estar presentes no neurônio pós-sináptico, tá certo? Uma característica importante também, da mesma maneira dos outros exemplos que a gente viu, é que a acetilcolina, a norepinefrina, elas não podem ficar, não é interessante que elas fiquem aqui, pessoal, nessa fenda sináptica sem necessidade. Então, elas vão ter que ser reabsorvidas de alguma maneira. Então, nesse caso aqui, a serotonina que ficou aqui sobrando nessa fenda sináptica, ela não pode estar vacilando, então ela vai e é reabsorvida pelo neurônio pré-sináptico através da atuação desse canal, dessa proteína transportadora, no qual ele se abre na presença do sódio e permite a entrada da serotonina. Consequentemente, essa serotonina que ela entra, ela pode retornar para a vesícula, não é isso? Ela pode retornar para essas vesículas que estão constantemente em formação e aí, consequentemente, o processo sináptico pode voltar a acontecer. Ou então, essa serotonina ela pode ser alvo da enzima de Mal e aí, consequentemente, ela volta, né, para o seu estágio anterior, que é a 5-hidroxitriptofano. Nesse caso aqui, ela volta para o estágio anterior, chamado de 5-hidroxil, né, 5-hidroxidol acetaldeído, não é isso? Então, ela volta para o estágio anterior sendo desativada. Mais uma vez, a pessoa é uma pessoa depressiva, então ela vai tomar remédios que podem atuar, não é isso? Nessas duas situações, ela pode atuar nessa proteína transportadora, impedindo a reabsorção de serotonina pelo neurônio pré-ganglionar, fazendo com que essa serotonina ela fique mais tempo na fenda sináptica, fazendo assim com que o estímulo ele se propague muitas e muitas vezes, não é isso? Ou então você vai ter remédios que vão atuar sobre a enzima de Mal, e essa enzima de Mal, ela vai fazer essa enzima de Mal desativada, a serotonina ela não vai ser desativada, consequentemente ela vai poder ser reabsorvida pela vesícula de maneira muito mais rápida, essa vesícula ela vai se encher muito mais rápido e, consequentemente, o processo sináptico vai ocorrer de maneira mais rápida também, tá ok? Então é importante vocês verem, pessoal, que tudo que a gente está falando agora é basicamente o mesmo processo, potencial de ação, entrada de íons positivos, a neurotransmissor sendo acumulado dentro de vesículas, dentro do neurônio pré-sináptico. Essas vesículas elas vão sofrer um processo de exocitose na fenda sináptica, liberando esses neurotransmissores na fenda sináptica, que vão atuar sobre receptores que estão presentes no neurônio pós-ganglionar, fazendo com que o potencial de ação ele se propague. E, teoricamente, quando essas moléculas elas não são utilizadas, elas não estão sendo utilizadas, elas retornam, não é isso? De diversas maneiras para o neurônio pré-sináptico, para que elas não continuem aqui nessa fenda sináptica, fazendo com que o impulso a biosinalização ela seja repetida várias e várias vezes sem necessidade, tá ok? Por último, pessoal, nós vamos falar aqui sobre dois neurotransmissores do sistema nervoso central, que é o glutamato e o GABA. Lembrando que ambos eles têm efeitos antagônicos. Então, o glutamato ele vai ter um efeito excitatório, ele vai ter uma função excitatória, ele vai excitar o indivíduo, ele vai estar aliado àquela função de luta e fuga do indivíduo, tá certo? Ele vai estimular o indivíduo a sofrer um potencial de ação, então ele vai ter um efeito excitatório, tá ok? E como é que ele atua, né? Como é que ele vai atuar no neurônio pós-sináptico? Como é que ele vai atuar no neurônio pós-sináptico? Ele vai atuar aqui, pessoal, então ele vai se ligar a esses receptores, a essas proteínas de canal, que são seus receptores. Então, são necessários, nesse exemplo aqui, de maneira direta, né? Então, nós temos a atuação do glutamato através de duas maneiras, de maneira direta e de maneira indireta, tá ok? Nós temos a atuação do glutamato dessas duas maneiras. Então, de maneira indireta,
de maneira direta, perdão, nós vamos ter a associação do glutamato com essas proteínas, duas moléculas de glutamato associadas com essas proteínas, e aí ela vai permitir o quê? Vai permitir a entrada de íons de sódio. Consequentemente, ele também pode se associar a, se não tiver essa proteína que libera a entrada de sódio, ele pode se associar a proteínas que liberam a entrada de cálcio, que também é um íon positivo. Consequentemente, de maneira indireta, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que esse canal de potássio ele se feche, evitando que o potássio ele saia, e vai também liberar a passagem, né? Vai também abrir outros canais de cálcio que não são diretamente ligados, né? Como você pode ver, que não são diretamente ligados, que não são diretamente sinalizados pelo glutamato. Então ele vai liberar a abertura desses canais, fazendo com que mais e mais cargas positivas entrem no neurônio pós-ganglionar. Dessa forma, quando mais e mais cargas positivas entram no neurônio pós-ganglionar, você vai ter um processo de potencial de ação muito mais rápido, não é isso? Porque você vai estar tendo uma troca de cargas. Teoricamente, você teria uma carga mais positiva aqui fora e mais negativa aqui dentro, mas com a entrada muito acelerada desses íons positivos e com a inativação dessa proteína que permitiria o reequilíbrio, né? Fazendo com que o potássio ele saísse de dentro dessa célula, você vai ter aqui uma propagação muito mais rápida, né, do potencial de ação, fazendo com que esse processo de despolarização ele aconteça de maneira muito mais rápida, beleza? Como é que acontece aqui esse processo? Então você tem aqui o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, tá ok? Esse neurônio pré-ganglionar, ele tem um aminoácido chamado de glicina. Essa glicina ela vai sofrer uma reação química através da atuação da glutaminase e, consequentemente, a glutaminase vai transformar essa glicina em glutamato, e o glutamato ele vai ser armazenado nessas vesículas. Mas para antes que isso aconteça, nós temos o processo que a gente chama de potencial de ação, vindo por essa célula pré-sináptica, por esse neurônio pré-sináptico, e aí, consequentemente, vai ter a entrada de cargas positivas, certo? É porque aqui não dá para a gente ver nessa imagem, entrada de cargas positivas que vai estimular a absorção de glutamato por essas vesículas e, consequentemente, vai fazer com que essas vesículas elas se fusionem à membrana plasmática, soltando o glutamato nesse local que a gente chama de fenda sináptica. Esse glutamato ele vai atuar sobre os seus receptores na membrana da célula pós-sináptica, e aí você vai ter esse caso aqui que eu falei para vocês, ó. Você vai ter esse caso aqui de maneira direta. Você vai ter a liberação de canais de potássio, ou a liberação de canais de sódio. Então o sódio ele vai começar a entrar. Você também pode ter a liberação de canais de cálcio. O cálcio ele vai começar a entrar também. E a liberação de canais de cálcio que não estão diretamente ligados ao glutamato. Então você vai ter mais entrada de cálcio. Então aqui dentro começa a ficar positivo, muito positivo, porque você está tendo entrada de íons positivos. Você também vai ter, de maneira indireta, o fechamento, né, de proteínas. Você vai ter o fechamento de proteínas que permitiriam a saída do cálcio. O cálcio é um íon positivo, então permitiriam a saída do cálcio. Então o que é que você está fazendo aqui? Você está aumentando a entrada de íons positivos e você está impedindo que parte desses íons positivos eles saiam no formato de potássio. Você está impedindo isso. Então, consequentemente, a carga positiva aqui dentro desse neurônio pós-ganglionar, ele vai aumentar muito rápido e você vai ter o que a gente chama de propagação do potencial de ação. Por isso que o glutamato, pessoal, ele é tomado como um neurotransmissor excitatório, tá ok? Ele é tomado como um neurotransmissor excitatório. Em contrapartida, nós temos um outro neurotransmissor que ele é inibitório, que é o ácido alfa-amilobutírico,
que mais conhecido como GABA, e eu tenho certeza que vocês vão começar agora a tratar ele como GABA. Ninguém vai doido de estar falando aqui sempre ácido alfa-aminobutírico, né? Até um trava-língua, né? Então, como é que esse neurotransmissor ele tem essa característica inibitória, né? Então, primeiro vamos desenhar aqui uma membrana. Vamos desenhar aqui uma membrana de um neurônio, tá ok? É uma dupla membrana, não é isso? Ó? Então, aqui vamos desenhar a dupla membrana de uma célula, do neurônio. Então, o que é que acontece? Aqui dentro da célula, a membrana, vocês lembram que a membrana plasmática, ela separa ambientes de carga, não é isso? Ela separa ambientes de carga. Então, aqui, ó, dentro da célula, você vai ter uma região mais negativa e fora da célula, você vai ter uma região mais positiva, tá ok? Então, teoricamente, para que acontecesse um potencial de ação, o que é que teria que acontecer? Cargas positivas deveriam entrar para a parte interna da célula, ocasionando assim a propagação, não é isso? Ocasionando assim a propagação do potencial de ação. Não é isso que vai acontecer com a atuação do GABA. O GABA ele tem efeito inibitório. Se ele tem efeito inibitório, ele não deseja a propagação do potencial de ação. E aí eu vou desenhar aqui o que é que ele vai fazer, tá certo? O que é que o GABA ele vai, como é que o GABA vai atuar, tá ok? Então aqui, ó, só pegar um preto, desenhar bem direitinho aqui. Então aqui nós temos o nosso neurônio. Vou desenhar só aqui, simplesinho. Aqui nós temos a parte interna do neurônio. E aqui a parte externa do neurônio, tá ok? Teoricamente, né, pessoal? Nós temos o quê? Uma região mais positiva fora. Mais positiva fora. Mais positiva fora. E mais negativa dentro da célula, não é isso? Para que o processo de potencial de ação ocorresse, como no desenho anterior, essa carga positiva ela teria que entrar fazendo assim a troca, né? Com efeito em cadeia, você teria a troca das cargas, ficaria positivo internamente e negativo externamente, e você teria a propagação do potencial de ação, não é isso? Entretanto, esse neurônio aqui, ó, o neurônio pré-sináptico, ele vai eliminar o GABA, e o GABA ele vai atuar sobre o neurônio pós-sináptico aqui ele vai chegar aqui, ó, nos seus receptores. Receptor aqui de GABA-A, por exemplo, um dos principais receptores do GABA, o receptor de GABA-A. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que essa proteína ela permita a entrada de cloro, de íon cloreto. E o cloreto, pessoal, como vocês podem ver, ele é negativo. Então, em vez de você ter a entrada de um íon positivo, você está tendo o quê? A entrada de íons negativos. Então, esse processo aqui é um processo que a gente chama de hiperpolarização. Você está tendo o aumento da carga negativa dentro da região interna. Então, vai ficar cada vez mais difícil esse processo de troca de carga, esse processo de inversão de carga para que o potencial de ação ele seja propagado. Então, de maneira indireta, essa aqui é a atuação do GABA de maneira direta. De maneira indireta, ele vai abrir, né? Ele vai abrir as portas de potássio e as poucas cargas positivas que estão aqui presentes, elas vão ser enviadas para fora da célula. Então, as poucas cargas positivas que estão presentes dentro da célula, elas vão ser enviadas para fora da célula. Consequentemente, ela vai também, de maneira indireta, fechar aquela mesma proteína que a gente viu aqui, ó, no glutamato. Só que no glutamato, o glutamato ele abre essa proteína para que o cálcio ele entre. O cálcio tem carga positiva. Já o GABA, ele vai atuar de uma maneira oposta. Ele vai fechar essa proteína e vai impedir que o cálcio entre. Então, o cálcio ele vai continuar lá fora da célula. Então, você vai cada vez mais ter esse processo aqui, ó, de hiperpolarização, de envio de cargas negativas para dentro do interior da célula, para dentro do interior, para o interior da célula. Consequentemente, esse processo de inversão de cargas, ele vai ficar cada vez mais difícil e o potencial de ação, ele não vai ocorrer, tá ok? Então, o GABA, pessoal, os receptores de GABA, eles são bastante utilizados, por exemplo, para aquelas pessoas que sofrem de epilepsia,
Ah, a pessoa está aqui se batendo, ela está tendo como é que se diz? Um processo sináptico, ele está tendo, como é que se diz? Ele está tendo uma resposta sináptica muito contínua, então a gente tem que quebrar essa resposta sináptica, não é isso? Então o que é que a gente faz? A gente utiliza o receptor de GABA para que a célula ela dê uma morrida, né? Ela dá uma acalmada através do processo de hiperpolarização, ela começa a ficar mais negativa e impulsos nervosos não são transmitidos. Se o impulso nervoso não é transmitido, a pessoa ela relaxa, ela começa a parar aquele processo epiléptico, tá ok? Eu trouxe aqui também essa outra imagem, falando principalmente do receptor GABA-A, que é um dos receptores de GABA, e aí você pode perceber que ele vai ter atuação de vários fármacos, né? Em principal, eu vou destacar esses dois, que são os benzodiazepínicos. Por exemplo, os benzodiazepínicos, que são aqueles remédios ansiolíticos, a pessoa ela é muito ansiosa, a pessoa está sob estresse contínuo. Então, como exemplo, a gente tem, por exemplo, o Rivotril. Quando você toma umas gotinhas de Rivotril, você não dá uma apagada, não é isso? Então, esses benzodiazepínicos, eles atuam sobre os receptores de GABA, permitindo a entrada de quem? De íons cloreto. Permitindo a entrada de íons cloreto, e você vai dar uma acalmada na célula, você vai dar uma hiperpolarizada na célula, fazendo com que o potencial de ação ele seja mais difícil de se propagar, tá certo? Também esses receptores de GABA-A, eles sofrem atuação de barbitúricos, né? Barbitúricos esses que são utilizados como remédio para processos convulsivos e também são utilizados em procedimentos de anestesia geral, em cirurgias, procedimentos de anestesia geral, você tem a ingesta, você tem a inoculação, né, isso, desses barbitúricos na sua corrente sanguínea, ele vai atuar sobre esses receptores de GABA, permitindo a entrada de íons cloretos e as suas células elas vão ficar meio que apagadas, tá ok? Então, permitindo assim que o indivíduo ele entre no estágio de anestesia geral, tá ok? Como eu havia prometido para vocês, na aula passada, a gente fez a revisão, não é isso? A gente fez a revisão das questões e ficou faltando a gente revisar essa questão porque justamente ela fala exclusivamente de neurotransmissores. Então, vamos tentar resolver ela aqui agora, tá bom? Então, ó, algumas drogas utilizadas no tratamento de alguns tipos de depressão agem impedindo a recaptação do neurotransmissor serotonina. Ela age impedindo a recaptação do neurotransmissor serotonina no sistema nervoso central. Assinale a alternativa correta. Então, vamos só voltar ali na serotonina, ó, bem ligeirinho. O que é que tá, vamos aqui dar uma apagada, né? O que é que está acontecendo aqui, pessoal? Você teve a liberação da serotonina, e aí quando essa serotonina, quando essa biosinalização ela não é mais necessária, o que é que vai acontecer com a serotonina? Ela vai ter que ser recaptada, né, pelo neurônio pré-sináptico através dessa proteína, ou então a enzima de Mal, a enzima de Mal, quando você tem essa recaptação, essa enzima de Mal, ela desativa essa serotonina, não é isso? Evitando assim com que a serotonina ela fique aqui mais tempo do que o necessário na fenda sináptica. Então, existem alguns remédios, como eu falei para vocês, que eles atuam nessas proteínas de recaptação da serotonina. Se você atua na recaptação da serotonina, a serotonina não tem como ser reabsorvida, então ela vai ficar mais tempo aqui, não é isso? Ela vai ficar mais tempo aqui nessa fenda sináptica, atuando mais tempo também sobre o neurônio pós-sináptico, fazendo com que essas regulações de humor, sono e apetite, elas sejam, esses sinais eles sejam mais frequentes, tá ok? Então, vamos lá porque a questão pede. Assinale a alternativa correta. Letra A. Neurotransmissores são substâncias que agem no citoplasma, grifar aqui, ó, que agem no citoplasma do corpo celular dos neurônios, provocando o surgimento do impulso nervoso. Pessoal, neurônio aqui. Você tem aqui o neurotransmissor que é liberado na fenda sináptica. Esse neurotransmissor ele vai entrar aqui dentro, pessoal? Ele vai atuar aqui dentro? Não. Ele vai atuar nas proteínas, nos receptores que estão presentes aonde? No neurônio pós-sináptico. Então, ele não atua no citoplasma, ele atua nas proteínas do neurônio pós-sináptico, permitindo a entrada de íons positivos, na maioria dos casos, tá ok? Então, letra A está errada.
Existe em uma sinapse, os neurotransmissores são liberados a partir de vesículas existentes nos dendritos. Pessoal, aqui, ó, preste atenção. Quando foi que eu falei nas aulas anteriores? A mensagem, ela vem... Ó, você tem aqui o neurônio. Ó. Neurônio, dendritos e axônio. Beleza? Aqui o núcleo, que é o corpo, o pericárdio, o núcleo do neurônio. Então, a mensagem, ela vem pelos dendritos, ela chega no corpo do neurônio, ela é processada e ela vai pelo axônio. Então, os dendritos, eles recebem a mensagem, e os axônios, eles enviam a mensagem. É uma direção única. Recebe pelo dendrito, envia pelo axônio. Então, aqui, ó, em uma sinapse, os neurotransmissores são liberados a partir das vesículas existentes nos dendritos. Não, os neurotransmissores são liberados a partir das vesículas existentes no axônio. Tá ok? Letra B também tá errada. Letra C. Após sua liberação, o neurotransmissor provoca um potencial de ação na membrana pós-sináptica e é recapturada pelo neurônio pré-sináptico. Exatamente. Você tem aqui a liberação do neurotransmissor, ele atua na membrana pós-sináptica, da célula pós-sináptica, fazendo com que íons entrem e o potencial de ação ele seja propagado aqui dentro desse novo neurônio e, consequentemente, ele é reabsorvido pelo neurônio pré-sináptico. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá ok? Então, lembrando que lá no Forms, essas alternativas elas podem estar embaralhadas, tá ok? Então, a letra C ela pode estar no lugar da letra A. Então, verifique que a alternativa correta é essa aqui. Após a sua liberação, o neurotransmissor provoca potencial de ação na membrana pós-sináptica e é recapturada pelo neurônio pré-sináptico, tá ok? Então, pessoal, nós vamos finalizando por aqui nossa aula, tá ok? Vamos finalizando por aqui e na próxima aula nós daremos continuidade ao estudo, né, da fisiologia humana e, consequentemente, teremos o nosso momento de tirar dúvidas a partir do MIT, tá ok? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus.